boa noite a todos aqueles que estão participando conosco de mais uma live. E vamos estar orando agora para dar início. Deus, nós queremos te louvar e exaltar, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de juntos, ainda, Senhor, que virtualmente, mas juntos, Senhor, em pensamento, em oração, em coração, ó Pai, louvarmos e engrandecermos o seu nome, ó Deus. Também, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu és maravilhoso e porque temos essa oportunidade, ó Pai. Queremos te entregar, Senhor, tudo aquilo que será feito aqui, Senhor, em tuas mãos. Pedir que o Senhor venha estar ajudando os teus servos que estão em casa para que consigam acessar. Sabemos, Senhor, que existem dias, Senhor, que tem tido dificuldade de acessar a internet, Senhor, porque muitas pessoas estão em casa, então às vezes nós não conseguimos, Senhor, mas que o Senhor dê vitória aos seus servos, para que junto conosco eles possam, Senhor, te adorar, te exaltar, ouvir a tua palavra, poder, Senhor, ser cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, é a oração que te fazemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Faça um convite para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, Tu tem liberdade aqui dentro de mim, aqui no meu lar, se você estiver na sua casa. Mude as coisas de lugar, Senhor. Faça tudo conforme a Tua vontade, tanto na minha vida quanto na vida da minha família. Senhor, eu quero te dizer que o Senhor tem liberdade. Eu sou a sua casa, a sua morada. Cante comigo nesta hora. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua
quero te convidar mais uma vez, continuarmos em espírito e em verdade, adorando o nosso Deus. Nós vamos cantar uma canção agora que diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E que estejamos com isso no nosso coração, de nos lembrarmos do que Deus tem feito por nós, do sacrifício de Cristo naquela cruz. Que este seja o motivo da nossa adoração em todo o tempo. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e nem falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade.
eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. É maravilhoso nós servirmos ao Deus que servimos. É prazeroso nós depositarmos confiança no Deus em que temos. Quando nós ouvimos uma canção como essa, que diz que como é bom poder confiar em um Deus de amor, como é bom poder descansar em alguém que se possa confiar. Nós temos muitas famílias que estão enlutadas, como é o caso do irmão Mauro, que nós chamamos carinhosamente de Maurinho, uma perda tão abrupta, tão difícil na família. E nós estamos orando por ele, por toda a sua família. Nós temos irmãos que passaram por dias difíceis, sob cuidados médicos, estão passando por um processo delicado na sua recuperação. Nós temos irmãos que sabemos que estão enfrentando crises na sua família, irmãos com a possibilidade do sustento praticamente nula, confiando na graça, na misericórdia de Deus, confiando na provisão que o governo humano se propôs a dar. E certamente os irmãos estão passando por tais situações, eles dormem e acordam sendo atormentados pelo medo, pela dor, por tantos sentimentos que nos colocam tão pequenos diante dessas circunstâncias. E ouvir uma canção como essa, cantada de uma maneira tão suave, é regozijador, é regozijante. Aqueles que já estão nos acompanhando conseguiram captar a mensagem da canção e foram logo pelo Espírito Santo despertados dentro de si, certamente receberam essa dádiva chamada consolo do Espírito Santo, porque é uma verdade, amados, é uma verdade. Nós temos um Deus de amor, um Deus de provisão. Nós não servimos a Deus em razão daquilo que Ele, apenas em razão daquilo que Ele possa fazer com relação aos nossos problemas humanos. Obviamente que não. Aquele que teve a mente esclarecida, iluminada pelo Espírito Santo, sabe que servimos a Deus pela benéficia maior, pelo benefício maior, que é a eternidade. Mas nós também nos creditamos desta bênção que não tem como comparar, chamada consolo do Espírito Santo. Irmãos como o nosso amado irmão Mário, irmã Helena, que passaram por dias tão difíceis, podem testemunhar como é importante o consolo do Espírito Santo, como a palavra pode produzir efeito, às vezes coisas simples, como alguém que te liga ou te envia uma mensagem dizendo, nós estamos juntos e Deus está conosco, como isso tem um poder revigorante dentro da nossa alma. Você que está assistindo por ser membro da igreja ou por uma ocasião ou outra, que o Espírito Santo já esteja a falar ao seu coração desde os primeiros momentos. Eu não sei exatamente qual é a palavra. Eu tenho tido a alegria de poder ouvir o Alex pregar. Tem sido tão corrido a vida de todos nós, e ele tem, nesse tempo de quarentena, onde ele tem trabalhado menos no trabalho e mais em casa, eu brinco com ele que ele trabalha mais em casa do que no trabalho, ele tem tido a oportunidade de poder estar aqui conosco com um pouco mais de frequência, em razão do seu trabalho ser plantonista. Eu louvo a Deus pela oportunidade dele estar aqui. Por que você está dizendo tudo isso? Eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar, mas o que o Espírito Santo já falou no meu coração, é que nós temos um Deus em quem podemos confiar, em que podemos nele descansar. E como foi bom poder chegar aqui, já ouvindo esta canção.
Som. Você pode fechar os seus olhos, aí onde você está, na sua casa. Não sei exatamente em que compartimento desta você está. Talvez você saiba da existência de pessoas, de amigos, de familiares, quem sabe de vizinhos, que estejam vivendo, enfrentando dias difíceis em razão de tudo isso que nós estamos atravessando. Nós temos um Deus, nós temos uma mensagem que é muito poderosa. Ore comigo nesta hora por estas pessoas, por esses irmãos. Ore comigo nesta hora. A família do irmão Maurício precisa muito da nossa intercessão. Ore comigo nesta hora. A nossa irmã Marli está se recuperando de uma dificuldade no seu corpo físico. A família da irmã Nilceia, nosso irmão Antônio, também está se recuperando de uma dificuldade. Quantos outros irmãos? O irmão Isaac tem enfrentado uma batalha já há alguns dias com relação à saúde da sua mãe. São algumas pessoas que eu estou lembrando aqui agora, mas quantas outras? Ore comigo nesta hora. Aqueles poucos que estão aqui, se você puder curvar a sua cabeça ou dobrar o seu joelho, eu não sei o que você pode fazer nesta hora. E você que está em casa, talvez alguns irmãos possam estar no trabalho, quando lhe é permitido esse tipo de acesso, onde quer que você esteja, se você pode, de olho aberto ou de olho fechado, ore comigo nesta hora. Bom Deus, eterno Pai, eu louvo o teu nome pela oportunidade de estar aqui, apesar de ser quem sou, quando erro, mesmo sabendo que não deveria. Eu te louvo pela oportunidade de estar aqui, tendo consciência que quando eu olho para a tua santidade, quando eu olho para a tua grandeza, para os feitos das tuas mãos, e me percebo tão insignificante, eu exalto a oportunidade de ter sido escolhido pelo Senhor, para nesse tempo poder compartilhar as tuas boas novas, poder compartilhar a tua palavra, poder junto com os meus irmãos render adoração a ti e súplicas em favor de tantos quanto precisam. Senhor, tu sabes exatamente como se encontram as pessoas que eu pude aqui os nomes citar, mas quantas outras que nesta hora são objetos de oração, pois os teus filhos, assim junto comigo, estão a clamar a tua misericórdia, suplicar o teu favor. Senhor, visita esses que estão enlutados, visita os que estão enfermos, Senhor, como é o caso também da minha irmã Jacilane, que enfrenta uma dificuldade no seu corpo físico. Ó Deus, visita os teus filhos. Nós cremos na medicina, nós acreditamos que a medicina é uma bênção que o Senhor trouxe para nós, mas esses que não estão conseguindo o atendimento desta, por razões outras, que o Senhor possa os curar, porque tu tens poder para isso. Aqueles que estão chorosos, ó Deus, enlutados, que o Senhor possa os consolar. Console estas famílias. Ó Deus, quantas pessoas vivendo esses dias de forma tão difíceis, tão, ó Deus, desesperançadas em razão das circunstâncias, mas tu és um Deus de provisão. Tu podes prover todas as coisas. Que hoje, ó Deus, seja uma noite de resposta para aqueles que estão clamando o Senhor, que a resposta venha de ti. Pai querido, que a tua palavra venha tão somente concluir aquilo que o Senhor já tem falado conosco durante todo este dia. Nós te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós e te suplicamos em favor daqueles que estão necessitados, Senhor. Cure os teus filhos que estão enfermos, aqueles que eu porventura não citei o nome, mas que o Senhor conhece. Tenha compaixão e misericórdia dos teus servos, Senhor. Nesta hora eu também entrego a vida do teu servo, o Alex, em tuas mãos. Que o teu Espírito possa outra vez falar através do teu filho, para que a tua palavra nesta noite, ela possa produzir vida, ela possa produzir salvação, restauração. Que a tua palavra cure a alma, Senhor, nesta noite. Que a tua palavra cure o corpo físico nesta noite. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Pastor Alex. Boa noite a você que está nos assistindo, aos irmãos que estão aqui. É um prazer poder estar novamente para meditarmos na palavra de Deus.
Quero convidar você a abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. E eu quero ler só o versículo 7 agora para nós introduzirmos a nossa fala. E depois nós vamos estar meditando em alguns outros versículos deste mesmo capítulo para a nossa meditação. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que a palavra de Deus possa nos enriquecer nessa noite e que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como é a vontade de Deus, nosso Pai. Amém? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, o verso de número 7. E eu quero falar hoje sobre orar pela paz, né? Orar por esse sentimento tão importante que a Bíblia fala para nós, para aqueles que estão ao nosso redor. O versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade para onde eu vos enviei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Os irmãos sabem, conhecem bem esse personagem que eu estou aqui falando, no livro dele, profeta Jeremias. Alguns chamam ele de profeta das lágrimas, ou profeta chorão, né? De tantas dificuldades que foi o ministério dele. O ministério do profeta Jeremias foi um ministério de muitos embates, muitos desafios e muitas lutas, ao ponto dele escrever um livro e ser dado o nome de Lamentações de Jeremias, porque o ministério de Jeremias foi um ministério de muitas dores. Mas falando sobre um panorama desse livro, da vida de Jeremias, daquilo que a Bíblia nos amostra sobre a vida dele, ele tinha uma mensagem dura contra Jerusalém, uma mensagem dura, dizendo que eles deveriam se entregar a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia. E isso era muito mal visto pelo rei, pelos generais, pelos soldados, pelo exército de Israel. Porque você imagine, havia uma nação de Israel instituída, havia um governante, um exército, e em vez do profeta do Senhor animar o exército e animar o povo para que eles tivessem coragem de enfrentar o inimigo que estava chegando, ele dizia: olha, não adianta enfrentar o rei Nabucodonosor. Deus entregou Jerusalém e Israel na mão dele, vocês vão ser servos dele. Se vocês querem poupar vidas, se entreguem a Nabucodonosor. Isso é um fato inédito na história de Israel, porque Deus, por várias vezes, deu livramento a Israel, e não só em relatos da Bíblia. Por exemplo, o historiador Flávio Joséfo fala de um fato em que Deus opera um milagre para proteger os cidadãos de Jerusalém através de Alexandre o Grande, porque você sabe que o mundo teve alguns reinos e a Grécia foi um deles, um grande império. Flávio Joséfo escreve e diz que quando Alexandre o Grande estava atravessando todo o Oriente para chegar em Jerusalém e dominar a Palestina, diz Flávio Joséfo que no meio do caminho, quando ele dorme à noite, o Senhor Deus apresenta-se a ele com a roupa, com a estola sacerdotal do sumo sacerdote, e diz assim: ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que estou entregando as nações nas tuas mãos. Eu sou Deus. E ele acorda do sonho. Deus não fala nada de Israel. Entretanto, lá em Jerusalém havia um profeta que disse assim: olha, vistam-se com as roupas cultuais, e o sumo sacerdote saia na frente com a estola sacerdotal, e vão de encontro a Alexandre o Grande, aos inimigos que estão para vir dominar vocês. E quando Alexandre o Grande chega diante do povo de Deus, diante dos sacerdotes, que ele vê o sumo sacerdote com aquela roupa, ele desce do cavalo e dobra o joelho, e os generais deles não entendem nada. O homem que estava conquistando o mundo agora dobra o joelho diante de um homem, e ele diz: o Deus deste povo apareceu para mim
e disse que Ele estava me dando o mundo, este povo vai continuar adorando o seu Deus e nós vamos respeitá-lo. E você vê outros profetas, Deus usando para trazer libertação ao povo de Israel. Mas em Jeremias a mensagem é totalmente contraditória e contradita no que diz respeito a esse ponto. Jeremias tem um ministério de muitas dores, muita tristeza. Por quê? Porque ele não tem uma mensagem de vitória. Deus vai te dar vitória, varão. Deus vai te prosperar, varoa. É bênção, é cura, é libertação. Não é. Deus está trazendo juízo sobre vocês. Foi tão difícil a mensagem que, para tentar calar o profeta, jogaram ele num poço antigo que só tinha lama. E ele diz lá em Lamentações: eu fiquei atolado até a alma. Ou seja, ele estava na ponta do pé, respirando assim para não morrer sufocado na lama. Mas Deus foi por misericórdia trazendo graça ao seu servo e mediando a sua vida, a preservação da sua vida, para que a mensagem fosse pregada. E é interessante, irmãos, manter um ponto focal aqui, para a gente não achar que Deus tem prazer, Deus é um sádico e tem prazer no sofrimento dos seus servos. Não, porque Deus já tinha dado a notícia a Nabucodonosor de que havia um profeta que estava pregando a favor dele em Jerusalém. E quando Nabuzaradã entra em Jerusalém e toma a cidade, diz assim: olha, eu estou procurando um homem pelo nome. O nome dele é Jeremias. Ele é chamado e convidado a viver nas regalias da Babilônia. Porque Deus é assim. Existe um período de sofrimento na vida do crente, de luta, mas quando nós somos fiéis ao Senhor, também existe um momento de regalia. Mas o profeta nunca vai atrás de benefícios. Ele preferiu ficar, porque Nabucodonosor levou só a elite, os sábios, os inteligentes, os saudáveis, para a Babilônia. Os velhos, os doentes, as pessoas que tinham algum problema, ele deixou lá em Jerusalém. A cidade toda destruída. E o profeta preferiu ficar com o povo que não tinha valor para Nabucodonosor. Nesse capítulo 29 que nós estamos lendo, e eu quero trazer uma reflexão sobre a importância de nós orarmos pela cidade, pela sociedade, pelas autoridades as quais nós fazemos parte na sociedade. Porque aqui no capítulo 29 é a carta que Jeremias envia ao povo que já estava cativo. E o povo achava assim, ó, Deus vai nos trazer, e no mesmo momento Deus nos levou para a Babilônia e de pronto vai nos trazer de volta. Jeremias diz: não. Vão passar 70 anos, vocês esqueçam essa hipótese. Essa hipótese não é verdadeira. Estes profetas que estão dizendo que vocês vão voltar repentinamente, não estão falando em nome do Senhor. Vocês vão ficar 70 anos em Babilônia. E aí o pensamento do povo é: Deus vai nos destruir. Porque é o primeiro pensamento humano diante de uma situação que é contrária a nós. Diante de uma doença, diante de um desemprego, diante de uma falência de uma empresa, diante de um acidente, diante de uma perda e de muitas outras coisas que são contrárias às nossas expectativas. E é normal, Deus entende isso. Eu já falei aqui inúmeras vezes e vou falar novamente, quando João Batista, aquele homem forte, que tinha uma têmpera, um caráter vigoroso para pregar o evangelho, quando fica preso na masmorra, ele duvida se Jesus é realmente o Cristo, porque nós somos assim. Falei também já sobre Elias, o grande profeta do Senhor, mas que quando está num momento difícil, ele tem medo, ele se assusta, ele chega a ter depressão. Mas Jeremias aqui fala assim: olha, esqueçam isso, Deus tem um propósito maior em levar vocês para o cativeiro. Então o que eu quero dizer, em todas as coisas, mesmo as mais difíceis, Deus tem um propósito para as nossas vidas, por mais louco e difícil que seja, por mais irracional que seja.
E o profeta Jeremias se vê lamentoso, porque Deus proibiu ele até de casar. Ele era noivo, Deus falou, você não vai casar, porque a vida vai ser difícil para você, como foi para Paulo, já passou? Deus se intrometeu até na vida amorosa do camarada. Então por isso que ele foi um profeta de muita dor, porque irmão, se tem uma coisa que ameniza a vida do sofrimento humano, é um bom casamento, né? Com a esposa e com o esposo, tanto para um como para o outro. E Deus falou isso, e ele se sentia cansado. No capítulo de número 12, versículo 5, Jeremias está desanimado, pronto para, como diz o nosso ditado, chutar o pau da barraca. Cuidado, irmão, está debaixo da barraca, chutar vai cair em cima de você, fica firme, chutar o balde, se o balde estiver cheio de concreto, olha o problema para mim e para você. E aí Deus fala para ele assim, ó, se você corre com homens e eles te alcançam, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se tropeça em terreno seguro, plano, como você fará para andar no meio dos matagais juntos ao Jordão? Ou seja, no lugar pantanoso, que é pegajoso, é difícil de andar. Deus está dizendo assim, olha, você está sofrendo uma oposição pequena ainda, Jeremias. Vai vir uma oposição maior, você vai sofrer a oposição da elite. Fica firme, eu te coloquei como testa de ferro contra esse povo, para que eles ouçam a verdade. Nós como igreja de Cristo somos assim. Muitas das vezes não somos compreendidos quando falamos a verdade de Deus, porque na maioria das vezes, 99% das vezes, das verdades de Deus contradiz a expectativa do homem que está caído em pecado. Só quando diz, olha, prosperidade, bênção e vitória, é que nós coadunamos, temos um pensamento comum. Mas Deus, ele confronta-nos, porque se você está doente, o médico é culpado se ele não fala que você está doente e que existe um remédio para você, você irá morrer. Não ajuda em nada dizer para uma pessoa que está com uma doença grave, próxima à morte, e que tem um remédio para curá-la, dizer que ela está boa, só para agradá-la. Não, é melhor dizer a verdade e trazer uma solução para ela. Então Jeremias, ele começa dizendo assim, olha, Deus vai deixar vocês aí. E aí Israel, que tem um histórico de sofrimento, de lutas, como é a igreja, como somos nós como cristãos. A nossa vida é feita de lutas, de batalhas, uma atrás da outra. Nós cantamos um hino aqui com os irmãos, um hino antigo que diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos em meio a turbilhões, a tribulações, a lutas, em batalhas contínuas. Mas você tem que lembrar-se sempre disso. Lembre-se disso. Você já enfrentou muitas lutas, mas até aqui podemos dizer, nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nunca nos deixou só, nunca nos desamparou. Já te desamparou? Você consegue trazer isso à memória? Não, você consegue trazer à memória esperança, porque o Senhor é um Deus de esperança. E Israel acha assim, Deus quer acabar comigo, está me levando para o cativeiro, porque Ele quer acabar comigo. Quando a gente está na luta parece assim, né? Eu sou pecador, Deus está trazendo um juízo contra mim, eu estou ferrado, Deus está pesando a mão contra mim, Deus quer acabar com a minha vida, Deus quer acabar com tudo. Vamos ler? Versículo de número 11 do capítulo 29. Vamos ver o que Deus fala para a nossa vida em meio às dificuldades, para nós orarmos pela paz. Porque se nós focarmos nessa acusação errada da nossa mente ou de forças contrárias, nós vemos Deus errado e logo não oramos a Ele com esperança, porque parece que Ele é um pai carrasco, algo ruim, que quer o mal das pessoas, e não é verdade. Olha o que Deus diz para se defender. Versículo 11 do capítulo 29 que nós estamos lendo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus não tem pensamento mal para o seu povo, para vos dar o fim que vocês esperam, porque muitas das vezes a luta é tão grande, os problemas são tão desafiadores, as expectativas são tão negativas, que a gente espera sempre o pior. E Deus fala, vocês não terão esse fim que vocês esperam. Não é esse meu propósito, não é esse meu projeto.
Vocês esperam um fim, mas eu não vou dar esse fim para vocês. Eu tenho outro propósito para vocês, outro projeto. E aí ele diz assim, ó, no versículo 12: então vocês me invocarão. Porque é fato e verdade. Normalmente, quando as coisas vão muito bem, a gente deixa de invocar o Senhor, porque é diferente invocar de orar. Ora, ó Jesus, abençoe esse alimento na mesa que o Senhor me deu. Obrigado pelo carro, obrigado pela família, obrigado pela despensa cheia. Agora invocar, socorra-me Deus no meio desse turbilhão, dessa doença, de um câncer. Nós ficamos sabendo lastimavelmente que o nosso irmão, pastor muito renomado, que labuta na literatura e na obra do Senhor, Tim Keller, está com câncer de pâncreas. É um câncer letal, não tem cura. Até o Steve Jobs, com todos os recursos, não conseguiu lutar contra esse câncer, porque é uma letalidade total ainda na medicina. Imagina um homem com uma relevância internacional, mundial, recebendo uma notícia dessa: olha, seus dias estão contados, porque é meses, é semanas e meses, dependendo do estado de avanço da doença. Nessa hora você invoca a Deus, porque a vida está em risco. Nós podemos ter muitas lutas, irmãos, mas quando a vida está em risco, o próprio corpo cria adrenalina, cria hormônios, turbilham dentro de nós, porque nós não fomos preparados para esse momento, para essa hora. E aí Deus está dizendo: quando vocês chegarem lá, vocês não estão vendo o projeto que eu estou preparando para vocês, vocês vão me invocar. E aí você pensa que Deus levou para o cativeiro as pessoas ruins? Não. Se você for lendo em outras passagens de Jeremias, você vai ver que Deus faz uma analogia de uma cesta de frutos. Tinha frutos ruins, estragados, e frutos bons. Deus pega os frutos bons e leva para o cativeiro, e deixa os frutos ruins na terra. Imagina, são os santos de Deus que Deus leva. Não é verdade? Você vê Daniel, Misael, Azarias e Ananias na Babilônia. Você vê o profeta Ezequiel na Babilônia. Zorobabel, tantos outros homens poderosos em Deus na Babilônia. O que os servos de Deus estavam fazendo lá? Primeira coisa, não julgue a Deus, não julgue o seu povo. Nós não sabemos os caminhos de Deus, eles são muito mais elevados do que o nosso. Mas Deus diz: vocês vão me invocar, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, porque é um clamor da alma. Eu estava olhando esse texto hoje e falando: Senhor, me dá de novo um espírito de oração, um coração que ore, que persevere em oração diante de Ti, que clame ao Senhor com perseverança. E no versículo 13 diz assim: e buscar-me-eis, esse aqui você conhece, e me achareis, quando vocês me buscardes com todo o vosso coração. Olha o cativeiro, o que faz com a gente. Cativeiro centra a gente em Deus. Centra a gente em Deus. E Deus queria mostrar que Israel estava achando que eles eram de eterno na terra. E Deus estava mostrando: vocês não foram chamados para estarem fixos aqui. Vocês são peregrinos. Deus manda para lá, traz para cá, manda para lá, traz para cá. Porque o projeto de Deus é levar todos os seus eleitos e escolhidos para morar num lugar onde não haverá mais morte, dor, tristeza, Covid e tantos outros problemas. Porque é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo, irmão? Que Deus te abençoe aí. Acompanhe comigo. Então, como que o profeta diz isso? Olha, esqueçam. Vocês precisam estar entendendo, precisam entender que vocês vão viver na Babilônia, vão passar anos na Babilônia. Olha o que diz o versículo 4, do 4 ao 6. Vamos ler, lê junto comigo aí, abra a sua Bíblia. Jeremias 29, Jeremias capítulo de número 29, o versículo 4 diz assim: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, ou seja, os que foram cativos, que estão lá em Babilônia, que eu deportei, ou que eu levei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, ou seja, plantem frutas. E quando você planta uma árvore, olha só a analogia de Deus: plante uma árvore, o negócio vai ser estendido. Você não planta uma árvore hoje
e colhe amanhã, demora anos para dar fruto. Ó, plante uma árvore e coma da árvore. Porque o negócio com Deus é assim, quando Deus resolve fazer uma parada, é duradoura. Tá entendendo? O negócio não é um gosto instantâneo, gosto de taxa, não. Deus é um Deus infalível e Ele é eterno e imutável nos seus projetos, seus planos e propósitos. Comei o seu fruto, tomai esposas e filhas, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais, porque esse era o medo de Israel, da linhagem se extinguir, deixar de existir. Não, vocês não vão deixar de existir. Casem-se, multipliquem-se na terra que eu estou mandando para vocês. E aí é o texto que eu quero basear a minha reflexão para encerrá-la. Versículo 7: procurai a paz da cidade para onde eu vos enviei. Orai por ela ao Senhor, para que na sua paz, na paz dessa cidade, vocês tenham paz. Nós vivemos em um tempo de um cristianismo alienante e alienígena, que muitas das vezes a gente não acha que tem que se envolver nas questões, no que diz respeito às questões sociais da nossa nação. E Deus nunca foi o propósito e o desejo de Deus isso. Quando Deus diz para Israel aqui, ó, vocês estão indo para lá e vocês vão orar pelo povo. Agora imagina, irmão, aqui já começa a ideia de que Jesus falou: orai pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam. Imagina Israel, o povo leva cativo, mata os seus amigos, muitas coisas, muitas atrocidades. Deus fala assim: vocês vão para lá e orem pela paz dele. Mas não, tomara que Babilônia caia, chegue um outro e liberte a gente. Era o pensamento normal de um homem comum. Deus fala: não é esse o meu propósito e o meu pensamento. Dizer que Deus está castigando o mundo é fácil, dizer que Deus está castigando o pecado é fácil. A proposta de Deus pode ser muito maior do que eu e você imagina, que nós imaginamos ou imaginemos. Deus deseja que a gente tenha esse espírito de oração, orar pelas nossas autoridades constituídas. Você viu o videozinho que nós postamos? Nós passamos, como diz o nosso ministro da Economia, pela primeira onda, que é essa doença. Vem a segunda onda do desemprego, dos problemas financeiros que a gente pode enfrentar. Será que a igreja, não, mas nós somos espirituais, nós somos uma igreja do Senhor, a igreja do Senhor vai avante, as portas do inferno não prevalecerão. Mas você precisa trabalhar, você precisa ter recursos para comprar o seu alimento. Os mercados precisam ter condições de abrir e ter as questões diárias para poder a gente manter a vida. E o que Deus diz? Ore pela paz da cidade onde você reside. É um dever cristão. Mas quando Deus faz isso em nossa vida, Ele tem um propósito maior. Nesses grandes momentos de frustração, de típicas e visualizações de derrotas para nós, Deus tem um propósito para isso. O primeiro propósito que Deus tinha em Israel é que eles tivessem uma atitude de submissão, com esperança. Deus não quer pessoas que obedeçam a sua voz diante de uma coisa que foge à lógica da razão, sem esperança. Deus fala assim, ó, eu vou mandar vocês. No versículo 10 diz assim, ó, só vai durar 70 anos. Em 70 anos eu trago vocês de volta. Porque Deus traz esperança. Continue orando, orem, invoque, quando vocês buscarem de todo o coração. E você vê que Daniel faz isso diariamente, 3 vezes ao dia. Por isso ele é perseguido. Ele abre a janela em direção a Jerusalém e ora a Deus. Cumpriu-se o Senhor. Chegou os 70 anos. Lembra-te de nós, ó Deus. Invocarei e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E Deus ouviu a voz do seu povo. O primeiro propósito é isso, atitude com esperança. Mesmo diante dos maiores desastres da sua vida, Deus quer que você tenha uma atitude com esperança. Diante de tudo que está acontecendo, Deus vai te dar essa graça, Deus vai nos dar essa graça, mas tenha esperança no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas.
A segunda coisa é a oportunidade que o cativeiro deu a Israel. No Salmo de número 137, eu quero que você abra comigo, se você puder. Salmo de número 137 é o salmo que fala da chegada do povo. Imagina, era uma fila indiana normalmente que eles faziam, aquela multidão de pessoas escravizadas, presas umas às outras, chegando na cidade como espólio de guerra, ou seja, como um troféu de triunfo. Nós, os babilônios, somos os maiores. Olha aí os seres humanos, algemados como nossos escravos. E aí, o profeta de Deus aqui desabafa. Ele diz assim no Salmo 137: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, ou seja, de Jerusalém, do templo, da adoração, do culto, do lugar sagrado, do Deus sagrado. Nós chorávamos. Quantas oportunidades nós tivemos de adorar o Senhor? Quantas vezes tinham as portas abertas para nós louvarmos ao Senhor? Tínhamos liberdade de culto e agora estamos aqui cativos na Babilônia. E ele diz assim, nos salgueiros, ou seja, numas árvores que eram comum na beira dos rios da Babilônia, nós pendurávamos as nossas harpas, ou seja, os nossos instrumentos de musicais, porque se tinha uma coisa que era fantástica na adoração cultual de Jerusalém, era o louvor. Dizem os estudiosos que um levita passava 12 anos estudando afinco para tocar, e muitas das vezes uma única vez na sua vida. 12 anos estudando para tocar uma única vez, porque era um revezamento contínuo para que a sua família não ficasse desassistida do afeto do pai, do irmão, do amigo, porque Deus sempre teve uma preocupação muito grande com a família. Você imagina? E agora eles tinham que pendurar os seus instrumentos. E o que o povo dizia, irmãos? O povo queria ver o espetáculo. Babilônia é uma cidade de arte. Chegou um povo que canta muito. Talvez eles louvam o Deus deles, que você tem que ver. E eles queriam assistir. Que oportunidade de testemunho. Que oportunidade Israel estava tendo ali. Mas o que eles tinham no coração? Em vez de ter amor, compaixão, o sentimento que Jesus colocou. Por isso que Jesus é a plenitude. Não é um sentimento de revolta, de raiva, não. Ele diz assim, ó: pois aqueles que nos levaram, versículo 3, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos os cânticos de Sião. E aí ele diz: como porém haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estrangeira? Veja, irmãos, a oportunidade que eles tinham de pregar o Deus Todo-Poderoso no meio de uma nação, de uma cidade ímpia, mas eles com o coração retraído, preso na terra. Por isso que nós, como cristãos, não podemos estar presos nessa terra. Nós temos que orar pela paz, orar pelos governantes, orar por todos que estão padecendo, sejam cristãos ou não, orarmos e orarmos, para que Deus abra portas, para que Deus dê sabedoria e governança às autoridades, para trazer, amenizar o sofrimento dos menos favorecidos. E eles tiveram essa oportunidade. Já pensou aquele coral dos filhos de Asaf, Gedutum e Emã, que eram as famílias que orquestravam os louvores em Israel, cantarem os cânticos do Senhor, e aquele povo ser tocado pelo poder de Deus. Deus quer que no meio da nossa aflição, em vez de nós abaixarmos as nossas cabeças e ficarmos tristes, nós levantarmos as nossas vozes com alegria e cantarmos os cânticos do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil, mas essa é uma verdade que Deus espera de mim e de você. Testemunho no meio da aflição. Buscai a paz da terra, diz o Senhor. Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo no capítulo 2, versículo 1 e 3, e diz assim: olha, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ou seja, nós não podemos ser seletivos nesse quesito. As nossas orações como cristãos, como igreja, tem que ser por todos os homens.
um espírito de oração, de clamor por todas as pessoas, pelos que governam e por aqueles que exercem autoridade, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Então Deus quer que nós tenhamos paz. Deus não quer ver uma guerra. Deus não quer ver nenhum país em guerra. Deus não quer ver nenhum país em colapso. Deus não quer ver desemprego. Deus não quer ver morte. Deus não quer ver destruição. Isso não está no coração de Deus. Então ele invoca o seu povo porque existem esferas da maldade, problemas do próprio pecado humano e também problemas no mundo espiritual que quer causar essas dificuldades. Deus fala: orem pelas autoridades, orem pelos homens, orem pelos pecadores, orem pela própria igreja. Mas a igreja está alienada. Nós não precisamos disso. Nós temos Deus de Israel, mas quer bons empregos. Nós queremos trabalhar nas melhores empresas, queremos ter salários fixos, queremos ter as coisas boas, mas isso precisa de uma boa governança. Olha a igreja na Palestina em guerra, na Síria, na Venezuela. Você acha que a igreja está vivendo bem? Não, ela está passando as dificuldades que o povo passa. Nós precisamos nos despertar para isso, irmãos. Nós não podemos ficar com esse pensamento pequeno. Deus estabeleceu a igreja como estabeleceu os governantes, e Ele espera que você e eu, com um coração firme, humilde, ore a Ele para que Deus ilumine esses homens e essas mulheres. Provérbios encerra dizendo assim, Provérbios capítulo 29, versículo 2 diz assim: quando o justo floresce. Por quê? Não é só quando o justo governa, o texto lá, a palavra original. Porque não só diz do governo humano, presidente da república, governadores, deputados, etc e tal, não. Ele fala de florescer em todos os âmbitos. Deus deseja que haja justo em todos os âmbitos da sociedade. Porque quando há justo, o povo se alegra. Homens que fazem escolhas corretas, exatas, certas, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, ou seja, está no poder, o povo geme. Meu irmão, se nós podemos refletir numa verdade nesse tempo, é sobre isso. Nós precisamos orar pelos nossos governantes e pedir ao Senhor que os iluminem eles, para que os mesmos possam ter ações eficazes para benefícios de todos, inclusive da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Porque não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial. Nós temos o privilégio e a oportunidade de participar de uma oração mundial, porque Deus tem um propósito para isso, e nós podemos participar desse propósito. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus te abençoe, minha amada irmã. Que a gente receba do Senhor esse espírito de oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você que está nos assistindo, os irmãos que estão aqui. Eu quero pedir aos irmãos que estão aqui para nós nos pormos de pé, por favor. Você que está em casa, nós vamos orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã Giovana e nosso irmão Tiago, que já estão em casa, que tiveram a perda do seu pequenino, né? Que o Senhor conforte, console. Se você estiver nos assistindo, que Deus abençoe vocês, meus irmãos, que o conforto do Senhor esteja sobre as vossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Vamos levantar as nossas mãos santas. A Bíblia diz que todos os homens levantem as mãos santas aos céus. Vamos orar pelos nossos irmãos, ore pelos governantes, ore pelos seus irmãos, ore pelos aflitos, pelos necessitados, em nome de Jesus. Oremos juntos. Senhor Deus, nós queremos orar ao Senhor. Queremos invocar o Teu nome pelos nossos irmãos, nossa irmã Giovana, nosso irmão Tiago, que tiveram essa perda, Senhor, momentânea, porque os salvos estão em Ti. Nós queremos pedir o conforto e o consolo deles, para a glória do Teu nome. Nós, como igreja, oramos uns pelos outros, como diz as Escrituras, chorando com os que choram, para nos alegrarmos com eles um dia. Senhor, nós queremos orar pelos enlutados, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos.
Queremos orar pelas nossas autoridades constituídas, Senhor. Queremos orar para que o Senhor ilumine eles para a glória do Teu nome. Que todo o poder das trevas que tenta trazer, Senhor, desestruturação, tenta trazer conturbação, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito, pelo poder do Senhor Jesus, venha trazer derrota para este plano, ó Pai. Nós queremos orar pela Tua igreja, pelos irmãos que estão em casa, que não estão podendo sair, pelos que estão enfermos, adoentados, que estão com medo, desanimados, frustrados. Senhor, dá-nos a Tua vitória, ó Pai. Que a gente continue firmes, confiantes no Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus provedor, é aquele que guarda a nossa vida. Nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai, e oramos ao Senhor com fé, confiando na Tua misericórdia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e você diga amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Se você estiver com um parente, dê um abraço bem alegre, diga boa noite, que Cristo ilumine sua vida. Você que está nos ouvindo, quando voltarmos ao culto, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Cristo.